O mundo atual está cada vez mais caminhando para uma realidade disruptiva de desconexões entre pessoas. As redes sociais surgiram há muitos anos e, logicamente, com elas vieram vários benefícios, como, por exemplo, conhecer novas pessoas, ter acesso à informação mais facilitada, fora todo o âmbito de criatividade. Mas precisamos ser sinceros. As redes sociais têm incomodado e têm agravado muito a vida das pessoas. Diariamente as pessoas estão se desconectando daquilo que é real, as relações interpessoais, e aprofundando cada vez mais no que seria uma vida ideal. Eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ter esse corpo, eu tenho que ter essa vida saudável, eu tenho que ter aquele emprego. As redes sociais no âmbito global fazem bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro, seja por artistas, pelas empresas ou por pessoas comuns como a gente. Mas tem uma preocupação, e essa preocupação tem que ser olhada. Até que ponto isso faz bem para você? Até que ponto isso faz bem para todos nós? As redes sociais são um avanço tecnológico, os aparelhos nos encaminham todos os dias, estamos com celulares nas mãos, os notebooks no nosso colo. Mas e a gente? O que é real em tudo isso? Será que não precisa ter uma mudança? Será que não precisa ter uma pausa? Saúde mental é coisa séria, e as redes sociais até então vêm caminhando no contrário disso. Ou pior, a relação que temos com elas. As redes sociais precisam mudar, e a gente também. E o que eu percebi, eu estava vivendo uma vida completamente roubada de tempo e de atenção. Eu não estava conseguindo focar no que eu precisava. Mas vamos por partes. Como que era a minha relação com redes sociais? Eu sou profissional de marketing digital há 6 anos. E nesses 6 anos eu precisei estar constantemente em contato com as mídias digitais. Atender meus clientes, estar conectado no Google, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Bastante informação. E havia uma dualidade, essa dualidade não estava me agradando. Essa dualidade estava me desagradando muito, me incomodando. Porque eu estava constantemente segurando um tablet, um computador no colo, o celular para acordar, para dormir, para ficar durante o dia inteiro. Seja para fazer criações de design nos programas de criativos, ou então para gravar vídeos, fazer copies. Eu entendia o ofício do meu trabalho, mas eu já não sabia mais onde se dividia com a minha vida pessoal. Quanto tempo eu comecei a gastar por dia em redes sociais? Por volta de 15 horas. Assustador. Assustador, eu sei. Eu não conseguia dormir sem mexer no Instagram. Eu não conseguia. Eu não conseguia deixar de ver os vídeos no Twitter, no YouTube. Isso me causava ansiedade, insônia e muito mais. Coisas muito ruins. E a seguinte questão surgiu na minha cabeça. Será que eu não estou fragmentado? Será que eu não estou vivendo uma vida em prol dos outros? De ser como eles são? Do agrado? Sim, eu tava vivendo essa vida. Eu precisava fazer o que os outros faziam. Ter o corte de cabelo que as pessoas queriam que eu tivesse. Agir nas redes sociais, nos stories, do jeito sexy que agradava olhares de quem talvez pudesse ser uma conquista ou um romance. Escrever da maneira que todo mundo escrevia. Frequentar os lugares onde as mesmas pessoas estavam e ter a mesma rotina do digital. Mas sabe quando você chega na sua casa, que você coloca a cabeça no seu travesseiro e você pensa: quem eu sou? Quem de fato sou eu? Eu estava começando a perder a minha própria identidade. Pois bem, eu não estava bem. Eu literalmente não estava bem. Estava com uma rotina muito pesada de trabalho e de estar constantemente nas redes sociais. Eu não sabia de fato o que estava acontecendo, eu não sabia se era reflexo de talvez as relações que não tinham dado certo ou a necessidade constante de saber da vida das pessoas. Mas estava difícil conviver com todo aquele agravamento, sabe, de sentimentos. A ansiedade só aumentava. E a sensação de que poderia ter um ataque de pânico ou então uma depressão também voltava. Mas, poxa, como que eu poderia estar me sentindo assim se eu estava tão feliz ali nos stories, dançando? Aliás, todo mundo tem que fazer isso, não é mesmo?
Nas redes sociais, se você não coloca sobre a sua vida pessoal, você é apagado, você é oculto, você é um anônimo. Eu comecei a pensar que a cada postagem de cada pessoa, eu não tinha o valor merecido, tanto por mim quanto delas. A cada comentário ou cada resposta que não era dada da maneira que eu esperava, ou uma mensagem no direct que não era respondida, definitivamente era o momento de parar. E foi isso que eu comecei a fazer. Era o momento de parar. E sabe quando você posta tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você vive, na intenção de apenas mostrar para as pessoas, qual que é o significado disso? O que isso significa para você? O que significa para o outro? Para mim já não estava significando mais nada, não fazia mais sentido estar tão exposto. Parecia que tinha um roteiro e eu precisava seguir esse roteiro. E o pior, um buraco estava se abrindo dentro de mim. Sobre essa perca de identidade, sobre essa inconstância emocional. Eu não estava bem. As relações pessoais, elas não eram como antes. Quando a gente pega na nossa memória como que a gente se relacionava lá em 2010, 2005, ou até para pessoas que são mais velhas que a gente, que não são da nossa geração, elas constantemente falam, nossa, antigamente não era assim. E realmente, antigamente não era assim. Hoje em dia as crianças não brincam mais na rua, seja por segurança ou pela tecnologia. As pessoas elas não estão crescendo mais como se crescia antes. É tudo digital. É tudo digitalizado. E a gente começa a se perder. Eu precisava parar. Eu precisava me afastar de tudo e de todos, principalmente nas redes sociais. Mas como que eu faria isso? Como que eu faria isso sendo um microempreendedor de marketing digital, trabalhando diariamente com redes sociais, precisando receber mensagens em WhatsApp, Facebook, Instagram? Como que eu faria isso sem atender os meus clientes diariamente? E pior, como que eu poderia fazer isso sem esperar a atenção das pessoas? Sem esperar os seus likes, os seus comentários, ou acompanhar o dia a dia das pessoas com suas legendas que, no final, não dizem nada. Fotos que não dizem nada. Então eu realmente precisava parar. Então, o que eu ia fazer? Eu estava decidido a sair das redes sociais. Eu estava decidido a não ser mais o centro das atenções, não aparecer mais nas fotos semi-nu, com os meus ensaios aparecendo no meu corpo, ou expondo as minhas rotinas, minha vida diária. Como que eu comecei? Desinstalando os aplicativos. Desinstalei o Facebook, desinstalei o Instagram, desinstalei o Twitter e até pensei em desinstalar o YouTube, mas só fiz o logout. Foi fácil? Não. E desculpa falar pra vocês, mas é aqui onde tudo piora. Essa ainda não era a solução. As crises de ansiedade aumentaram, a sensação de insuficiência só foi crescendo. Aqueles pensamentos de juízo de valor, que é quando você fica se julgando, não ser bom o suficiente, bonito o suficiente, foda o suficiente, só se repetiam. Eu precisava fazer mais que isso. Desinstalar os aplicativos não me faziam sentir a sensação e realmente a completude de eu não preciso utilizar o celular. Ele estava ali do meu lado a todo momento, eu olhava para ele. Era como uma sensação de um usuário de droga que está tentando sair dessa vida. A sensação é de arrancar um membro do seu corpo. Não foi fácil e eu precisava fazer mais. Mas eu não desistiria. Eu sabia, eu sentia que esse era o melhor caminho. Era para esse rumo que eu queria chegar. Eu não queria mais conviver com esse ambiente tóxico. Mas para isso eu precisava me tornar cada vez mais uma pessoa resiliente. E tudo iria mudar. Mas poxa, se for parar para pensar, eu ficava assim. Na minha faculdade eu aprendi sobre nomofobia. Eu já sabia o que era ficar sem celular, sem um smartphone. Eu já sabia qual que é a sensação de você ficar sem um aparelho todos os dias. A sensação é a mesma de você sair da sua casa para pegar um ônibus e lembrar que você esqueceu seu celular e te dá uma crise de pânico, te dá uma crise de ansiedade. É como se você estivesse pelado. E eu comecei a me sentir assim. Por isso que eu sabia que não seria fácil. Para você que está assistindo esse vídeo, saiba, não é fácil. Eu comecei a me sentir desesperado,
Se eu estivesse sentado numa cadeira, eu poderia estar deitado, eu poderia estar no chão. Tudo passava lentamente. Eu não estava me atualizando de nada, eu não tinha mais aquela rotina das redes sociais. E foi aí que eu percebi que só desinstalar os aplicativos realmente não faria efeito. Eu precisei desativar as minhas redes sociais. Abri o Facebook, abri o Instagram, excluí todas as minhas fotos. Fui em desativar temporariamente no Instagram, desativar temporariamente no Facebook. Porque, claro, eu sabia que em algum momento da minha vida eu precisaria daquilo de novo. Mas não mais. Não agora. Então estava decidido. Era isso que eu ia fazer. Eu reinstalei todos os meus aplicativos e eu iria desativá-los. Reinstalei o Facebook, o Instagram e o Twitter. E fui naquela parte de configurações onde você quer desativar sua conta. Excluí as minhas fotos e desativei. A única, com exceção que eu tive que manter por conta do meu trabalho, foi o LinkedIn, para poder diariamente me atualizar em relação ao mundo business e dos negócios. Mas fora isso, eu não queria mais viver essa vida de redes sociais. E tenho mais. Outros aplicativos correlatos, como edições de vídeo, edições de foto, jogos, eu desativei todas as notificações. Eu não queria mais saber o que acontecia nem dentro desses aplicativos. E mesmo eu tendo desativado todas as redes sociais, eu precisava mudar esse sentimento dentro de mim. E aí veio o que eu não esperava. Eu não estava preparado para isso. Como que eu ia viver sem me atualizar sobre as redes sociais, as pessoas, a música, os clipes, os filmes? Poxa, eu gostava de saber sobre tudo isso todos os dias. Eu precisava me reeducar. Eu precisava me reinventar. Cada dia e noite eu só me via trabalhando. Eu abri o Facebook para trabalho. Abri as métricas para trabalho. Eu me via acordando, trabalhando e dormindo. Acordando, trabalhando e dormindo. Eu não estava preparado para viver sem as redes sociais de fato. E aí começou a minha mudança. E eis que veio o meu primeiro insight. Eu lembro que um ano antes de tudo isso, uma das maneiras que eu me senti mais confiante comigo mesmo e com autoconhecimento foi em uma viagem, sozinho. Tudo bem que tinha redes sociais, mas foi ali que eu percebi que eu poderia mudar a minha vida. Então, estava decidido. Eu ia viajar, sozinho, para qualquer lugar. Seja onde for, eu vou viajar. E foi isso que eu fiz. Peguei um carro, viajei com uma pessoa para uma cidade simples, onde conheci pessoas humildes. Fiz coisas interessantes, coisas reais. E ali eu percebi, esse seria o meu restart. A partir dali, eu iria mudar muita coisa. Eu aprendi a dizer não. E eu disse não para as pessoas. E disse sim para mim. Peguei meu celular, desliguei. Sem ligações, sem mensagens, sem interrupções. Por 6 dias. Essa viagem foi uma modificação na minha vida. Mas eu não sabia que de 6 dias ia passar para uma semana, um mês e agora 1 ano. Porém, mais um empecilho, mais um obstáculo. Mesmo que a insônia me atingisse todos os dias, eu sabia que eu precisava viver sem as redes sociais. E isso causa um tédio constante na gente. Pois afinal, são tantos anos, mais de 10 vivendo com redes sociais como o Orkut, onde você não sabe mais o que fazer, você gira para lá, você gira para cá, você senta, você quer saber o que você pode fazer de diferente. E lembrando que acima de tudo isso, as redes sociais têm um impacto muito grande nas nossas vidas. Ela hoje em dia sim define boa parte de quem somos, como estamos sendo e quem seremos. E pior, estamos vendo uma realidade onde a gente não consegue ter relações pessoais e próximas das pessoas. A pandemia realmente nos afastou. Como que eu poderia sobreviver a tudo isso? Será que eu seria capaz de controlar essa rotina em plena pandemia, sem redes sociais? A resposta para mim veio tarde. Possível em sua completude, num todo? Talvez não, mas era possível tentar. E assim eu fiz. Comecei a ler livros no lugar de artigos, de notícias, blogs ou até mesmo os feeds de notícias de redes sociais. Sejam livros sobre autoaceitação, autoconhecimento, como se amar mais, como esquecer aquela pessoa, ou principalmente como me tornar um profissional foda de comunicação e marketing digital. Isso começou a ser uma alternativa eficaz para corromper e parar com as minhas insônias,
as minhas inseguranças, mas ainda não era o caminho ideal, ainda não era a solução, não era exatamente onde eu queria chegar. Estava me ajudando, mas não era o completo, não era o todo. Ler livros me ajudava muito, mas eu sabia que eu precisava de mais. E esse mais eu comecei a fazer a partir de... Comecei a andar de bicicleta 2 vezes por semana na Lagoa da Pampulha, um lugar muito bonito aqui em Belo Horizonte, seja de dia ou de noite. Além disso, eu fazia caminhada e corria. Comecei a sentir que eu poderia ir além dos livros. Isso realmente me ajudava a me ressignificar, a me encontrar. E o melhor, eu não precisava postar nada sobre isso. Eu não precisava postar a minha bicicleta, a minha corrida, a paisagem. As pessoas não precisavam mais saber o que eu estava fazendo naquele exato momento. Não se tratava mais sobre elas, era apenas sobre mim. E aí veio mais uma virada de chave, transformações, mudanças, pois afinal, se tratava sobre mim. Essas mudanças eram pra mim. Terapia, conversas e mais conversas. Muitos atendimentos foram feitos e continuam sendo feitos. Além disso, uma mudança natural no cabelo, no sorriso e principalmente as marcas na pele. Não, eu não tinha nenhuma tatuagem e todas elas vieram como mensagens para mim, com significado. Seja sobre se amar, ser como você é, que você nasceu desse jeito. Ou então, ter orgulho do tipo de ser humano que você é, dos seus valores. Além disso, notícias boas, como você pode se tornar um ser humano melhor, que leva coisas boas para as pessoas. E muito mais, como ter uma dualidade interna dentro de si, entre o cérebro e o coração, como ser racional e emocional ao mesmo tempo. Tudo isso veio com grande significado para mim. Eu estava literalmente me transformando. Passou outubro, novembro, dezembro. Novos encontros aconteceram, novas viagens foram feitas. E mesmo assim eu tinha muito a viver. Não precisei postar nada. Foram acontecimentos que ninguém sabia e ninguém saberia. Mas mesmo assim o medo me rodeava. A sensação de que eu precisava estar constantemente com as pessoas me perseguia. Passaram todos esses meses e o meu aniversário chegou. Eu comemorei da maneira mais simples e intimista possível. Passou até despercebido. Mas foi aí que teve mais uma virada. Justamente na virada de ano. Naquele tropical, viajando sozinho, olhando para o sol, para o mar, sem ter a companhia de ninguém, pois afinal, eu precisava só da minha. As redes sociais me mostraram, aos poucos, o valor de estar consigo mesmo. Porém, teve outro problema. Não ter redes sociais acarretava em diálogos às vezes intermináveis de por que você não tem isso? Você trabalha com isso. Meus amigos viravam e falavam, vamos tirar uma foto? Cadê seu Instagram? Eu conheci alguém interessante. Prazer, Lucas. Cadê o seu Instagram? Ou tinha algo de diferente acontecendo no momento? Cadê o seu Instagram? Era muito difícil conviver dessa maneira. Eu precisava alterar ainda mais a minha rotina. Eu sabia que eu estava no caminho certo e outras coisas iriam acontecer. E realmente não era nada fácil viver sem as redes sociais, pois afinal todo mundo queria que eu estivesse nelas. Voltar como era não era uma opção. E outras coisas aconteceram. Novas viagens, trilhas, cachoeiras. Conheci novos lugares. Esses lugares me fizeram um bem enorme. Eu estava realmente vivendo coisas que eu imaginei que nunca viveria. E mais uma vez reafirmo, sem precisar postar. Só que veio algo, veio um excesso. Tudo que falta, toda falta, traz outro excesso. E infelizmente esse excesso veio no álcool. Essa falta das redes sociais me causou uma espécie de dependência de estou numa pandemia, está tudo extremamente estressante, está tudo muito insuportável de suportar. Como que eu posso fazer sem as redes sociais que traziam um alívio emocional, me trazia humor, me trazia novidades? Comecei a beber mais do que eu precisava e isso precisava mudar. Mas a minha salvação estava ali. Ela sempre esteve debaixo dos meus olhos, desde a minha infância. O meu amor descomunal, a música. Ela sim seria um dos grandes passos para me salvar dessa falta e desse excesso.
E eu não precisava ver clipes todos os dias ou então postar stories sobre essas músicas. Eu tinha os meus momentos incríveis de dança, de contemplação desses sons. E realmente a música me salvou. E sempre a música salva. As músicas foram capazes de aflorar em mim novas ideias, novas criatividades. As emoções começaram a ser alteradas. Então realmente a música veio como um cerne. Ela veio como algo positivo pra mim. E isso eu só tinha a agradecer. Era muita gratidão. Sozinho, sem precisar postar. E mais um insight surgia no meu dia a dia sem redes sociais. Aquilo que eu ouvi desde a infância. Lucas, você é muito criativo, você é muito comunicativo, você é muito artístico, você chega a ser quase que alternativo. Eu queria muito acreditar em tudo isso, mas eu não conseguia. Mas eu precisava. E sabe por quê? Porque mesmo sem as redes sociais, nós somos carentes de relações. E sendo um homem gay, a gente precisa sim de contato interpessoal. Mas não é fácil. Não é fácil ser um homem gay, onde na maioria de suas vezes as pessoas têm relações vazias, sem cortes, sem profundidade, sem ao mesmo se entregar para aquilo que realmente precisa, sabe? Então, em meio de uma pandemia, como encontrar as pessoas que realmente valessem a pena? Será que só fazer caminhada, ler livros e registrar as coisas para mim estava fazendo efeito? Ainda não. Então eu comecei a olhar as coisas por cima. Sabe quando você pega e começa a olhar com um outro olhar? Aquilo que é verde passou a ser mais verde para mim. Os patos na lagoa, da Pampulha, ou então a natureza durante o dia. Tudo estava mais vívido. Até mesmo ver os pequenos detalhes, como sentar num lugar e admirar o topo dos prédios, sabe? É literalmente você dar um valor para aquilo que antes, quando você está corcunda, olhando para baixo, para o seu celular, você não enxergava pela janela do ônibus o quão bonito é lugares e pessoas reais. E acima de tudo, o grande plot twist, o que com certeza mudaria a minha vida para sempre, ou pelo menos atualmente está mudando. Novos planejamentos, novos projetos. Comecei a pensar como eu poderia associar o meu trabalho e a minha vida pessoal com os meus hobbies, os meus gostos, os meus costumes. Então eu decidi, poderia demorar 3 semanas, 2 meses, 6 meses, mas eu iria fundo nesses novos projetos. E eles começaram a me inspirar. Era esse o novo motivo para eu acordar e dormir, sem pensar em redes sociais, mas sim em evoluir. Mas como voltar? Como seria isso? A vida nas redes sociais é muito dura. É muito pesada, é sufocante. E eu precisaria saber da maneira correta como fazer isso. Eu precisava analisar, pensar. Como seria diferente daqui pra frente? O que mudaria? Depois de um ano sem redes sociais, eu percebi, era o momento de voltar. Mas como eu faria isso? Será que eu queria mesmo isso? Será que eu quero mesmo isso? Sim, a resposta é sim. O ambiente é tóxico? Com certeza. Mas existe uma maneira de lidar com isso. Eu não poderia viver para sempre sem as redes sociais. Afinal, elas fizeram sempre parte da minha vida e vão fazer, eu trabalho com isso. Só que eu precisava fazer de uma maneira diferente. E como fazer isso? Com conteúdo. Hoje eu enxergo que a rede social, para mim, Lucas Bambirra, tem que ser diferente de tudo que já foi há muitos anos atrás. De nada adianta passar por tudo isso se for para eu voltar sendo a mesma pessoa de antes, fazendo as mesmas coisas e tendo as mesmas atitudes. Eu evoluí e eu preciso continuar evoluindo. Eu vou fazer até uma análise, assim, uma comparação talvez um pouco pesada. A pessoa que vende droga, o traficante, em boa parte ele não utiliza aquilo. E como eu trabalhava todos os dias, né, todas as semanas com redes sociais, eu não aguentava mais utilizar isso. Só que eu preciso voltar para as redes sociais. Não tem como eu viver uma vida anônima fora de uma realidade realmente digital para sempre. Com conteúdo interessante para você e, logicamente, para mim também, eu acredito que seja a solução. Levar informação de qualidade, de interesse, entretenimento, coisas interessantes, alegria.
e não mais se tratar só sobre mim, como tem se tratado sobre muitas pessoas. Não é mais sobre eu no centro do universo. Eu não posso mais ser essa pedra a ser observada de longe, de perto, como se tratasse sobre a minha visão sobre o meu corpo, sobre como eu gostaria que as pessoas me aceitassem. As redes sociais estão cada vez mais voltadas para os vídeos, para os conteúdos, e a gente precisa sim se reinventar para chegar nesse lugar. Então tá decidido. Eu volto para as redes sociais, mas de uma maneira completamente diferente, com conteúdos de qualidade. As redes sociais, então, controlavam a minha vida, o meu dia, o meu respirar, a minha fome. Eu deixava de sentir fome por conta das redes sociais. Então tudo daqui pra frente, como eu disse, vai ser diferente. Com uma observação talvez até pesada. Eu era vítima das redes sociais. Ela me consumia. Ela se alimentava de mim. Ela me tinha a todo momento. Mas agora não, eu aprendi a dizer não. Não, não mais, chega. Quando você aprende a dizer não para aquilo, não, eu não vou conversar com essa pessoa, não, eu não vou nesse lugar, não, eu não vou agir dessa maneira, não, aprenda a dizer não na sua vida. Eu aprendi a dizer não. E hoje o meu não se transforma num sim. As redes sociais não me têm mais, eu as tenho, eu as domino. Elas são as minhas ferramentas, elas fazem parte de mim. Sim, mas eu mais parte delas. Então é ter benefícios em cima disso. E isso com certeza vai mudar tudo para sempre. E eis que surgem os dois projetos, que estou muito feliz em falar sobre eles. São duas coisas que eu amo muito. Ambas eu já faço há muito tempo. Marketing digital e conteúdo para entretenimento. Talvez eu não fazia da maneira como eu quero fazer agora, mas eu tenho tanto prazer de saber que esse é o futuro e que esse é o meu futuro. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas já têm feito isso e vão fazer, que é ressignificar as redes sociais. Afastar, desinchar, desintoxicar e recomeçar. Esses projetos, eles estão prestes a começar e com certeza vai ser um filho para mim. Serão como dois filhos. Um mais voltado para o lado profissional e outro voltado mais para alegria, para entretenimento, para informação. Lógico que é um ambiente inóspito para mim, eu nunca me aventurei nesse tipo de conteúdo. Mas com certeza vou dar o meu melhor. Assim como estou dando o meu melhor durante esse um ano, que eu me preocupei comigo e estou me preocupando com vocês. Até desculpa a emoção, mas eu acredito no propósito desse vídeo. Eu acredito em vocês que tanto comentam. Eu também quero ficar sem as redes sociais, Lucas. Eu também quero fazer isso que você faz e eu não consigo. E eu quero dizer, acreditem em vocês. Eu acreditei em mim. E agora eu acredito em vocês. O que eu sugiro então? Façam um teste. Testem um dia, uma semana, um mês. Se tornar um ano, não tem problema. Ninguém falou que você tem que viver com redes sociais para sempre. Mas eu espero muito que vocês se inspirem com tudo que eu mostrei aqui. E logicamente, eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Não foi nada fácil ficar todo esse tempo sem redes sociais, sem ser visto e sem saber de muitas coisas. Mas esse era o necessário. Era disso que eu precisava. E se você também precisa disso, às vezes não para você, às vezes para alguém de dentro da sua casa, alguém que você ama, com certeza você pode ser luz para essa pessoa. Porque afinal, a gente só tem uma vida e ela não é digital, ela é real. Obrigado.